A Câmara Federal tem a honra de prestar as homenagens a dois grandes homens públicos que honraram a história do nosso país e da advocacia brasileira: José Gerardo Grossi e Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. José Gerardo Grossi nasceu em 22 de agosto de 1932, em Abricampo, como ele dizia, perto de Manhuaçu. Formou-se em Direito em 1957 pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Iniciou sua vida profissional como advogado em 1958, nas comarcas de Abricampo e Manhuaçu, em Minas Gerais. A profunda convicção democrática o acompanhou por toda a sua vida. Pela defesa firme de suas ideias, pagou alto preço pessoal na luta contra o arbítrio. Iniciou sua carreira acadêmica em 1964, como professor de Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Administrativo no Departamento de Direito Público da Universidade de Brasília, UNB. Em 1965, foi demitido por motivos políticos, juntamente com outros 14 professores. Em solidariedade a eles, outros 200 professores pediram exonerações de seus cargos. Em 1965, ingressou na carreira de defensor público e, mais tarde, exerceu a carreira de promotor público e, em 1969, sofreu sua segunda cassação do seu cargo de promotor público, desta feita pelo ato institucional número 5, juntamente com o grande amigo de toda a vida, José Paulo Sepúlveda Pertence. Trabalhou no Supremo Tribunal Federal como secretário jurídico do então ministro Hermes Lima, cassado igualmente pela ditadura militar. José Gerardo trabalhou no escritório de advocacia do ministro Victor Nunes Leal. Foi ministro efetivo do Superior Tribunal Eleitoral nos anos de 2002 a 2008. Como advogado, foi um brilhante advogado, combativo, advogou para a liderança de diferentes espectros políticos, como Antônio Carlos Magalhães e Luiz Inácio Lula da Silva, de que foi grande amigo. José Gerardo Grossi era uma pessoa íntegra, generosa, solidária e autêntica. Deixou a viúva Maria Adelaide Penaforte Pinto Queiroz, que também trabalhou com ele durante 40 anos. Deixou os filhos Vitor, José Arthur, Murilo, Tiago, Valeriana, Maria e Antônio Miguel. Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, Sig, nasceu em 7 de novembro de 1944, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Formou-se em Direito pela Universidade Federal Fluminense e em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Mudou-se para Brasília em 1976, seguindo os passos do seu pai, Antônio Carlos Sigmaringa Seixas, que se mudou para a cidade após ter sido preso pela ditadura militar. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil e membro da Comissão de Direitos Humanos do Distrito Federal. Foi fundador do Comitê pela Anistia, conselheiro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e da Anistia Internacional. Advogou para presos políticos e para perseguidos pelo regime militar. Foi advogado dos padres franceses Aristides Camillo e François Guriot, expulsos do Brasil. Foi deputado constituinte pelo PMDB de 1987 a 1990. Como deputado constituinte, foi relator da comissão que elaborou o capítulo da União, Distrito Federal e Estados. Fundou o PSDB e foi reeleito deputado federal em 1990. Posteriormente, foi eleito deputado federal pelo PT, de 2003 a 2007.
Nesta ocasião, foi presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Excelente advogado. Ele foi conselheiro do ex-presidente Lula para os assuntos do judiciário e se tornou amigo e confidente do ex-presidente. Hábil e conciliador, tinha pés de algodão para transitar entre os poderes. Generoso, solidário, hábil. E a sua habilidade é um exemplo para os dias de hoje, de uma sociedade polarizada, da intolerância. Sig era exatamente o contrário. Era o homem do diálogo. Sig, como chamavam os amigos, teve ao seu lado a força de sua esposa, Dona Marina Lúcia de Carvalho, com quem teve 2 filhos, Guilherme Sigmaringa Seixas e Luísa de Carvalho Sigmaringa Seixas. A vida deles, Sig e Grossi, se encontraram na luta pela democracia. Eram amigos queridos, compartilhavam o amor ao direito, o compromisso com o Brasil e os mais importantes valores da liberdade e da justiça. Para eles, como advogados, vale a frase célebre de Sobral Pinto: a advocacia não é profissão de covardes. Da vida deles, para explicar o sofrimento da partida, vale uma frase de Guimarães Rosa: Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa a alegria que ele quer. Guimarães Rosa. Grossi e Sig nos inspiraram na defesa da democracia, do Estado de Direito e da Constituição. Lutas tão necessárias nesse tenebroso momento que passa o Brasil. Nos ensinaram a alegria. Se foram para ver se somos capazes da alegria sozinhos. Essa a alegria que Deus quer. A José Geraldo Grossi, a Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, nós, parlamentares, em nome dos brasileiros, prestamos as nossas homenagens nesta manhã. Muito obrigado.